Olá pessoal, eu me chamo Jordana, sou técnica de implantação aqui na Bruning Sistemas e nessa segunda parte nós vamos ver a DRE gerencial e o fluxo de caixa no sistema. Lembrando pessoal que essa é uma aula gravada, então vocês podem deixar as suas dúvidas ali no chat para nós respondermos o mais rápido possível. Então vamos lá. Bom pessoal, aqui em financeiro nós temos a DRE e o fluxo de caixa. Bom, primeiramente, eu preciso passar para vocês que o sistema irá gerar a DRE e o fluxo de caixa estando devidamente alimentado, corretamente alimentado. Então, é muito importante que aqui no contas a pagar, no contas a receber, vocês tenham noção, vocês respeitem, essas datas de competência, de vencimento e as naturezas. Bom, sobre as naturezas, vocês já sabem que aqui nós temos o plano de contas. Ele é um plano de contas, que segue a numeração cascata. Ele tem essas naturezas que são as sintéticas, que são os grupos, agrupadores das outras contas, e as analíticas, que são as contas em si. Se vocês observarem aqui, nós vamos ter uma coluna de agrupamento DRE, uma coluna de agrupamento fluxo de caixa. Nós vamos ter naturezas de modelo S, sintética, e A, de analítico. E nós vamos ter ainda o tipo crédito, que são as receitas, e D, que são aqui débito, as despesas. Bom, pessoal, dentro de cada natureza dessa, editando cada uma delas, nós vamos ter as configurações. Então, nós vamos ter aqui a numeração, que irá ordenar, a descrição, o modelo, o tipo, certo? E nós vamos considerar esses lançamentos na DRE, vamos considerar os lançamentos manuais lá no movimento de caixa, e o fluxo de caixa. Então, vamos poder considerá-las como despesa fixa operacional, despesa variável, impostos, frete, assim como aqui também o agrupamento do fluxo de caixa, certo? É interessante vocês contarem nessa hora com o apoio do consultor financeiro, caso vocês ainda não estejam familiarizados com o plano de contas. E aqui nas datas, a DRE ela vai seguir o mesmo princípio de ser processada pela data de competência, a data que essa conta pertence. Assim como o fluxo de caixa vai seguir ali o processamento dela pela data de fluxo de caixa. Então pode ser que você processe essa DRE do mês de outubro e esse salário funcionário apareça lá. Mas você processe o fluxo de caixa no mês de outubro e você não encontre. E aí vocês perguntam, nossa, o sistema está errado. Não, o sistema não está errado. É que esse seria o princípio mesmo, certo? DRE processa pela data de competência, fluxo de caixa processa pela data de vencimento. Mas então vamos lá, Vamos vir aqui em financeiro, DRE, e vamos processar aqui pelo período. Vou processar o mês de outubro, vou considerar aqui as vendas e as ordens de serviço. Pessoal, caso vocês queiram processar pelas notas fiscais, é interessante vocês desmarcarem e marcarem apenas essa opção, certo? Se vocês trabalharem com centro de custo, também podem processar ali a DRE dentro desse agrupamento. E nós temos aqui algumas composições de despesas variáveis, então vocês podem calcular as comissões referente ao cadastro de vendedor, lembrando que essa configuração ela precisa estar previamente feita. O cadastro do vendedor precisa estar com o percentual de comissão. Podemos desconsiderar os valores de mercadoria, como o CMV, o custo da mercadoria vendida. Podemos considerar uso e consumo interno, podemos trabalhar também com o custo médio do estoque. Podemos considerar os descontos destacados lá como valor de entrada na venda e podemos considerar valores de mercadoria, estoque inicial, entradas e estoque final. Seria como uma ficha de estoque. Processando a minha DRE, eu vou iniciar pelo faturamento. Clicando aqui no valor, eu posso detalhar a natureza.
E se eu preferir, eu posso consultar a origem, detalhando ainda mais esse valor. Então, eu tenho aqui, né, um recebimento de uma venda no crediário, já foi recebido um Pix, tenho todas essas informações. Vou ter descontos obtidos, juros recebidos, receitas não operacionais. Posso ter também, né, pessoal? Tudo depende ali do que eu tenho cadastrado. E o total do faturamento, que compõe, né, a soma de todos. Agora eu vou iniciar aqui pelas despesas. Eu tenho a minha despesa com mercadoria, então se eu parar aqui o mouse em cima de cada uma dessas despesas, o sistema me traz algumas orientações, tá? Valor de custo total dos itens. Tenho comissão, desconto condicional, acréscimos, juros e impostos. Pessoal, esse desconto condicional, ele se refere a descontos aplicados no recebimento do contas a receber. Então, se você aplica desconto no contas a receber ali na baixa, vai aparecer aqui no seu resultado também, impactando o seu faturamento diretamente. Aqui nos impostos, eu tenho aqui um Simples Nacional cadastrado nesse período. Eu posso detalhar a origem dele, posso verificar o contas a pagar, que ele pertence também, certo? Tenho aqui despesas com fretes, outras despesas e devoluções. Bom, tenho aqui o meu total de despesas variáveis, né? 2.500 e tenho uma margem de contribuição. Pessoal, se vocês pararem o mouse aqui em cima dessa margem de contribuição, o sistema explica. Vai ser o total do faturamento menos as despesas variáveis. Então, eu tenho aqui esse valor 7.500. Agora eu inicio as despesas fixas ou operacionais desse período. Tenho aqui produtos e peças, energia, telefone e salários. Lembrando que, pessoal, isso tudo está lançado no Contas a Pagar com a data de competência para o mês de outubro, certo? E aqui eu tenho o meu resultado operacional. No caso, vocês podem até calcular, se vocês quiserem, né? Se vocês tiverem ali com o sistema todo organizado, o total do faturamento menos a soma das despesas variáveis, certo? Menos a soma das despesas variáveis, vocês vão ter, e as despesas fixas operacionais e as receitas não operacionais. Então, você soma e subtrai. Resultado geral, também temos aqui, né, a explicação e o ponto de equilíbrio. Pessoal, aqui sobre o ponto de equilíbrio, é interessante vocês conversarem com um consultor financeiro. Por quê? Nesse caso aqui, tudo que eu registrei no sistema, ele trouxe as despesas fixas da minha operação dividido pela divisão da margem de contribuição pelo total de faturamento. Ou seja, vocês primeiro vão pegar a margem de contribuição, vocês vão dividir pelo total do faturamento, certo? E na sequência vocês vão deixar esse resultado de lado para que vocês peguem as despesas fixas operacionais, seria aqui, e divida por esse resultado. Vocês terão esse ponto de equilíbrio, um ponto de equilíbrio operacional, ou seja, vocês precisam faturar isso para manter a operação de vocês, certo? E na sequência, o ponto de equilíbrio geral, lançando todos os contas a pagar, todos os contas a receber corretamente no sistema. Lembrando que aqui se trata de um resultado da operação. Nesse caso aqui, de acordo com os lançamentos que eu fiz, certo? Eu tive um resultado operacional positivo, mas se eu tivesse muito mais contas a pagar, eu poderia ter um resultado operacional negativo, certo? Eu vou considerar aqui os valores de mercadoria, estoque inicial e até mesmo esses valores de comissão, só para vocês verem como que ficaria. Ele ficaria um pouco mais detalhado. O meu estoque inicial registrado no movimento de estoque, as minhas entradas registradas na tela de compras e o meu estoque final, que também é registrado no movimento de estoque a partir das saídas. E aqui a minha comissão, que foi referente ao percentual cadastrado ali no cadastro de vendedores, certo? Bom, aqui seria esse resultado. Saindo dele, nós vamos ter em financeiro fluxo de caixa, certo? O fluxo de caixa do período,
pode ser do mês 10, pode ser do mês 11. Vamos poder selecionar os portadores, certo? E nós vamos ter aqui, já pelo período de vencimento, né? Então, por exemplo, nós tivemos aqui as receitas operacionais no valor de 7.000. Tenho aqui uma receita não operacional também, que vai somar a receita total, as despesas operacionais fixas e as despesas totais. Pessoal, aqui eu não consigo ainda detalhar a natureza. O detalhamento, nesse caso do fluxo de caixa, vai ser um pouco mais abaixo, tá? Eu tenho aqui um fluxo de caixa operacional, que seria o resultado, né, subtraindo aqui as despesas. Um fluxo de caixa acumulado, e eu tenho aqui uma consideração, considerando as previsões, né, um fluxo de caixa considerando as previsões. O que seriam essas previsões, pessoal? Aqui na projeção diária, eu vou ter as contas da operação, lá as contas do meu movimento de caixa, os meus portadores, e as previsões de contas a pagar e havendo, né, contas a receber, que eu tenho para cada dia, dando uma previsão de saldo total, certo? Aqui no fluxo de caixa, pessoal, após vocês terem esses resultados totais de receita, despesa e fluxo de caixa, inicia o detalhamento da natureza. Então, por exemplo, se você selecionar detalhamento por natureza, recebimento por cliente e vir em detalhar natureza, vocês vão ter todos os recebimentos que geraram esse fluxo de caixa. Assim como se vocês vierem aqui nas despesas, por exemplo, vocês vão ter todos os movimentos que geraram os lançamentos que geraram, né, essas despesas, esse saldo aqui negativo. Então, eu tenho despesas com fornecedores, despesas administrativas, tenho aqui uma despesa referente à energia elétrica, telefone e internet, basicamente tudo que foi liquidado, que aconteceu no meu movimento de caixa, tudo que eu realmente fiz ali o pagamento, fiz a baixa dele, movimentou dinheiro, despesas comerciais. O fluxo de caixa, ele se encerra aqui, né, com a movimentação financeira, e os resultados dele realmente vocês vão visualizar aqui nos topos, onde vocês têm o resultado da operação. Aqui na projeção diária, né, como a gente já viu, vocês têm as contas, o saldo atual de cada um vindo do movimento de caixa e os contas a receber, a pagar, a previsão de saldo para cada dia, né, diariamente. Lembrando, pessoal, que tanto o fluxo de caixa quanto a DRE, vocês podem processar a projeção diária, podem exportar a projeção diária, podem exportar o fluxo de caixa para os consultores financeiros, né? Visualizarem, corrigirem, auxiliarem vocês aqui nessa parte da gestão financeira. Bom, pessoal, essas seriam as telas que eu teria para mostrar para vocês em relação a DRE e fluxo de caixa. No vídeo anterior nós vimos o contas a pagar, o contas a receber. Se você ainda não viu, é interessante você vê-lo antes desse vídeo. E nós seguimos à disposição para esclarecer qualquer dúvida que vocês venham a ter. Muito obrigado pela atenção, um abraço e até mais.